Pronto, estamos ao vivo. Aqui, Rodrigo, bom dia, boa tarde. Querido Olá, boa tarde. Rafael, nosso intérprete de Libras, bom dia, boa tarde. Né? Nós estamos aí no meio na divisão dos períodos. Bom dia e boa tarde, então. Né? Ó, no meu relógio ainda é bom dia, tá vendo? Né? Eu vou dar uma introdução rápida ao nosso propósito aqui, né, para sempre lembrar as pessoas o que nós estamos fazendo aqui, qual o objetivo dessas lives, né, para que as pessoas, né, saibam, entendam e valorizem. Na verdade, mês de abril, a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo completa 15 anos de existência e nós queríamos, né, a ideia era comemorar em alto estilo. Íamos fazer um seminário internacional e que terminaria com homenagens a várias pessoas. Nós estamos entrevistando exatamente os homenageados, né, desse evento. Né, nesses dias todos, nós estamos homenageando as pessoas que seriam homenageadas, ou entrevistando e conversando, batendo papo, com as pessoas que seriam homenageadas no evento da Secretaria, que aconteceria no dia 2 e 3 de abril, e terminaria com o show do Paralamas do Sucesso. Eu sempre repito, né, porque é uma grande frustração para todo mundo. Estava todo mundo numa maior expectativa, né, dessa ia ser uma festona, Rodrigo. E uma festona, eu não falei nenhuma vez disso ainda aqui, mas uma festa que não seria... Eu estava imaginando uma festa para, de fato, reunir todo o nosso métier, toda a nossa turma, todos os nossos amigos militantes. Seria aqui no Memorial da América Latina, é isso? Como? Ia ser no Memorial da América Latina? Exatamente. E eu reuni todo mundo, quer dizer, um dos objetivos, além de comemorar, era criar, reforçar as nossas amizades, as nossas ligações, os nossos compromissos, a nossa militância, né? As nossas responsabilidades, porque é o seguinte, já entrando um pouco no assunto, enquanto as pessoas entram aqui para nos assistir, nós estamos precisando dar uma melhorada na nossa capacidade de mobilização e de ativismo em prol da pessoa com deficiência. Exato. Né? Muita coisa aconteceu, você sabe disso, você é das pessoas que drivaram isso tudo nesses anos todos, mas muitas coisas aconteceram nesses 15 anos. Mas tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que não aconteceu. Não pode se acomodar, né, Cid? Exatamente. E nós estamos acomodados. A militância da pessoa com deficiência, né, está acomodada. Outra, acho que mesmo Cid, não sei se você reparou isso, mas acho que depois da LBI deu uma acomodação. Acho que a gente achou que tudo ia acontecer sozinho e não é assim. Né? Se for cobrado, se a gente não estiver em cima, se a militância não continuar fazendo o seu papel, as coisas não acontecem, não. Não, e mesmo no plano, a gente vai falar sobre isso um pouco só para... Mas mesmo no plano empresarial, do business, nós estamos gerando menos negócios do que você já sabe que já aconteceu em outras épocas. Exatamente. Então, é um pouco disso que nós vamos falar. Só vou terminar aqui minha introdução enquanto as pessoas entram. Né? Queria dar já um hello aqui para o nosso grande amigo João Lage, que está aqui dando um oi para a gente. Sumiu o seu som para mim aqui. Hã? Como? O que foi? Nada, né? Tá, estão escutando? Tá aí, mas você está escutando? O Rafael está escutando. Rafael, está sem som também? Não, o Rafael está com som. Está ouvindo, Cid? Você não está me escutando? Rodrigo, você não está me escutando? Não. Acho que é melhor... Ó, vamos... Rodrigo, é melhor você sair e entrar de novo, hein? Manda ali olha lá, saiu e entrou de novo.
que ele... Tá bom, vai lá. Bom, ele vai... Então, enquanto o Rodrigo não entra de volta, pessoal, quero reforçar aí os nossos propósitos, né? Oi, voltei. Está me ouvindo? Agora estou. Está me ouvindo? Bom, então, só para terminar aqui, desce aqui, Ravelli, reforçar os nossos propósitos, que é aproveitar, já que a gente não conseguiu fazer o evento presencial, a gente está fazendo esses eventos virtuais, para quê? Para estar nativa, para mostrar para as pessoas que nós estamos nativa, para continuar gerando conteúdo relevante, né? Não só sobre temas gerais de deficiência e inclusão, mas também sobre temas específicos, como a questão agora do Covid, da pandemia, né? Essa situação catastrófica que a gente está vivendo. Bom, nós já temos algumas dezenas de pessoas. Eu quero agradecer de novo algumas que estão aqui com a gente. Como eu disse, sobe um pouco. Como eu disse, o João Lage está aqui, né? A Sueli Anês. Sueli, põe a Sueli ali. O João Lage errou meu nome, não vai entrar. A Sueli está mandando palmas. Beijo. Desce ali. Bom dia do João Lage. Olha lá. Desce, sobe lá, desce lá, desce lá. Bom, o Regis Guariente, que tem estado sempre com a gente aqui. Obrigado, Regis. É muito legal ter pessoas interessadas, né? Então, quer dizer que a nossa iniciativa aqui não está sendo em vão, né? A gente tem sido bastante elogiado. Sobe ali. O Evandro Guimarães, amigão, parceiro, né? Referência lá o Evandro está em Alagoas, não é isso? Né? O pessoal da secretaria, nosso querido amigo Ronilson Silva, né? Militante. O Ronilson está lá em Goiânia. O Ronilson é militante dos bons, daquele que não deixa... Por lá agora. Não deixa as coisas, né, mal explicadas, não. E chegando mais gente, além de todo o pessoal da secretaria que está aqui, que eu mandando um abraço para você. Rodrigo, você sabe que você é muito querido aqui na secretaria e eu mesmo, eu sempre falo isso, eu tenho uma enorme admiração por você, né, pela sua grande capacidade, de empreender. É impressionante a sua capacidade de empreender. É um negócio muito legal, parabéns. Né? Você, o seu nome é empreender. Quer dizer, você tem uma história marcada, é verdade, por empreendimentos muito bacanas e muito significativos. É a persistência. Não, mas é muito legal, porque empreender nesse país não é para qualquer um, não. Bom, vamos começar. A gente já tem dezenas de pessoas aqui com a gente, né? Como eu disse, o pessoal da secretaria todo aqui. Rodrigão, eu queria saber uma coisa, a pergunta que eu faço para todo mundo no começo da entrevista. Quem é o Rodrigo Rosso? Vixe, Maria, aí você mesmo já definiu bem, né? Essa coragem de empreender. Eu tenho dito o seguinte: a pessoa com deficiência, né? Acabou. Eu não tenho, para quem não me conhece, eu não tenho nenhuma deficiência. Minha família não tinha ninguém com deficiência. Eu acabei entrando nesse segmento como negócio mesmo, como business, como você disse. E isso lá atrás, há 24 anos, eu tinha uma agência de publicidade. E acabei sendo procurado por uma pessoa que estava fazendo uma feira, que muitos aí que estão nos ouvindo vão lembrar, a REA 97, você lembra disso? Não sei se é do seu tempo, a REA 97. E eu mexia com pecuária, cara. Esse é o Rodrigo Rosso, eu mexia com pecuária. Meu negócio era boi, cavalo, ovelha. Eu mexia com pecuária. E naquela ocasião, me procuraram para que me acharam na lista telefônica, não tinha internet. Me acharam na lista telefônica para que eu criasse toda a campanha, como agência de publicidade, toda a campanha de uma feira chamada REA 97, voltada para pessoa com deficiência.
Naquela ocasião, eu percebi que não existia nenhuma revista voltada para esse segmento. Eu fazia já na área de pecuária também. Eu fazia 12 revistas, 12 títulos de revistas voltadas à pecuária. Eu tenho ainda, né, a editora. E naquela época eu falei, poxa, por que não uma revista para pessoa com deficiência? Aí eu fui criticado pra caramba na ocasião, né? Fui muito criticado, muita gente, você é maluco, você é louco, como é que pode uma revista para pessoa com deficiência? Nos primeiros exemplares que eu fiz, eu chegava nas agências de publicidade, onde eu já atuava nesses outros veículos que eu fazia, e as pessoas perguntavam assim, Cid, mas como uma revista tão bonita para pessoa com deficiência? Eu falava, porque para pessoa com deficiência tem que ser feio? Né? E naquela época eu via muita coisa de fora, muita coisa que me trazia o Steven Dubner, lembra do Steven Dubner? Grande Steven, que está lá em Floripa agora. Lembra o Steven Dubner? O Steven me trazia fitas VHS, aquelas fitas de videocassete. Ele me trazia lá de fora e eu assistia muita coisa. Eu aprendi com muita gente. Steven Dubner, Romeu Sasaki, muita gente me ensinou naquela ocasião, Carlos Per, o que era o universo da pessoa com deficiência, porque eu não conhecia na ocasião, há 24 anos, né? E eu fui me apaixonando por isso, eu fui enxergando nisso uma oportunidade, não só de negócio, mas uma oportunidade de abrir o horizonte das pessoas com deficiência. Por isso, do nome da revista, na época, né, se chamar Revista Reação, mas na época era Revista Nacional de Reabilitação, era Reação com habilite ali, mas a ideia era de reação, né? Na ocasião se falava em reabilitação, não se falava em inclusão, era integração, né? Então eram outros termos que se usavam 4 anos atrás. E aí da revista Reação, que nasceu para ser um catálogo de uma feira, que era essa REA 97, eu fui me envolvendo com isso. Bom, para resumir a história, Cid, em 1998, isso começou em 1996, a REA foi em 97, em 1998, 99, eu já não tinha mais revista de pecuária. O meu negócio era a revista Reação, né? E aí, em 2010, a Revista Nacional de Reabilitação se transformou mesmo em Revista Reação, né? Com o logotipo mesmo aqui, Reação. Antigamente tinha um habilite aqui, aí eu tirei esse habilite, ficou Revista Reação. Em 2002, da Revista Reação, nasceu a Reatec. Daí, da revista Reação, também nasceu a Abridef, que está aqui atrás, né, que é a associação desse segmento. Da revista Reação nasceu a Mobility Show. Enfim, a revista Reação acabou se transformando naquela ocasião, porque não tinha outra revista naquela época, ela acabou se transformando num veículo de comunicação e no porta-voz da pessoa com deficiência, né? Começou para ser simplesmente um catálogo daquela feira, e aí, motivada por pessoas como Steven Dubner, Romeu Sasaki, a Sueli Carvalho de Sá, que está aí com a gente, está assistindo aí, e outros, né? Eu acabei fazendo a revista e foi indo um exemplar atrás de outro. Pra você ter uma noção, a gente nunca pulou uma edição. De 1997, quando foi o primeiro número, agora, por causa da pandemia, foi a primeira vez que a gente deixou de sair com uma edição, que foi a edição de março-abril, uma revista bimestral, março-abril, tive que cancelar, porque a gente não tinha o que dizer, não tinha o que falar, não tinha como distribuir, não tinha anunciante, não tinha nada. Eu tive que pular essa edição. Mas é isso aí, a gente acabou com uma revista, acabou que o Rodrigo, você perguntou quem é o Rodrigo Rosso, acabou que eu fui me envolvendo nesse universo da pessoa com deficiência de tal forma que acabou que a gente acabou virando uma referência nisso, né? Então, hoje eu sou presidente da Abridef, fundador da Abridef, que é a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviço de Produtos de Tecnologia Assistiva, né, para pessoa com deficiência. Acabou que eu acabei sendo o dono da Reatec, um dos donos da Reatec, fundador da Reatec. Acabou que eu hoje sou o dono da Mobility Show, organizador da Mobility Show, e é isso. É isso. Me conta um pouco mais dessa época, porque é interessante, porque quando 96, 97, 98, foi uma época interessante, porque a CPA foi criada em 96. Sim, sim. O Conselho em 89, se eu não me engano. Logo depois, em 2005, né, começam as movimentações internacionais para a Convenção da ONU da Pessoa com Deficiência. Depois veio a LBI,
né, na sequência, um pouco, quer dizer, lá mais para frente, ou seja, mas nesse primeiro período, começo dos anos 2000, acho que foram anos fortes aí, né, de mobilização. Como é que foi seu envolvimento com a Reatec, né? E me conta a história da Reatec, né? As pessoas querem saber também. Então, a Reatec nasceu dentro da Fundação Selma, para você ter uma ideia, né? Na ocasião, eu fiz, como eu te falei, a gente fez a REA 97 lá atrás, que a revista acabou virando o catálogo daquela feira, e o organizador daquela feira, na ocasião, ele acabou não dando prosseguimento para a feira, para a REA 97. Teve uma edição, depois teve uma outra edição em 98, bastante capenga. Na sequência, em 98, o pessoal da Lemos Brito Congressos e Feiras lançou uma feira concorrente para a REA, que era a Integrare, não sei se você lembra disso, e a Integrare também acabou. E a gente ficou nesse segmento, nesse mercado, sem feira. Mas não era a época, não era o momento de se ter uma feira ainda. Esse mercado era muito cru, né, Cid? Você tinha, por exemplo, quem sofreu um acidente, quem precisava de uma cadeira de rodas, por exemplo, que hoje é uma coisa simples, né? Você entra na internet ali, você tem muita informação. Na época não tinha. A pessoa tinha que consultar a lista de páginas amarelas, né? Lista telefônica de páginas amarelas, e para localizar alguma coisa, né? Então, faltava muita. Se hoje ainda falta informação, você imagina há 24 anos atrás, né? 23 anos atrás. Então, quando a gente começou com a revista, foi esse movimento assim de formiguinha mesmo. A gente tinha que levar as revistas, os exemplares, nas associações, para que elas fossem distribuídas, para o pessoal conhecer. Aí manda pelo correio, até hoje ela é pelo correio, a revista não vai para a banca de jornal, nunca foi, porque qual é o acesso para a pessoa com deficiência chegar numa banca de jornal? Se hoje não tem acessibilidade para isso, você imagina, há 23 anos atrás, como é que a pessoa chegaria numa banca de jornal e pediria uma revista para a pessoa com deficiência. Então, a gente sempre mandou essa revista pelo correio na mão das pessoas. Em 2001, na verdade, o superintendente da Fundação Selma, na ocasião, o Eduardo Cruz Carvalho, que é um grande amigo, Luiz Eduardo Cruz Carvalho, a gente acabou, eu indo na Fundação Selma sempre levando revista, fiz uma grande amizade com ele, e ele tinha uma grande amizade também com o José Roberto Sevieri do Grupo CIPA, que era um dos maiores grupos de feira, de organização de feira do Brasil. E o que aconteceu? Ele chamou, e ele conversando comigo várias vezes, eu tinha um plano de fazer uma feira na minha cabeça. Eu tinha criado um formato de uma feira na minha cabeça, só que na época não tinha condição financeira de fazer uma feira. Aí ele comentando comigo que ele tinha um grande amigo de muitos anos, que era o Zé Roberto Sevieri, que era o dono da CIPA. Ele falou, eu preciso apresentar vocês dois, aproximar vocês dois. Aí, um belo dia, ele marcou uma reunião na sala dele, na Fundação Selma, em 2001. Eu, o Zé Roberto Sevieri, e ele falou, poxa, você tem uma ideia de fazer uma feira, você tem uma revista nesse mercado, você conhece muito bem esse mercado. O Zé Roberto Sevieri conhece de feira, tem condição de fazer de se juntar com você e fazer essa feira acontecer. Essa sua ideia nascer. E foi ali que nasceu a Reatec. A gente ali formou, então, uma sociedade, eu e a CIPA, né? A revista Reação e a CIPA. Ali a gente nasceu ali, então, a ideia de se fazer a Reatec. E a Reatec aconteceu a primeira edição em 2002, lá no antigo Centro de Exposição Imigrantes. Começou uma feira pequenininha, uma feira bem, bem discreta mesmo, bem pequena, mas foi uma revolução, porque ela foi muito bem montada, ela foi muito bem idealizada, ela foi muito bem organizada, né? Diferente daquela primeira que aconteceu lá em 1997, que foi ali no Center Norte. E essa feira, a Reatec, ela acabou se tornando, Cid, você sabe disso, um marco para a história da pessoa com deficiência nesse país. A Reatec cresceu tanto, e ela ia crescendo em 2002, 2003, 2004, 2005. A gente chegou a ter 45 mil visitantes, 235 expositores. Nós fomos, no auge da Reatec, em 2008, 2009, nós chegamos a ser a terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência, perdendo só para a Alemanha e Estados Unidos. Foi assim, se eu te falar que se a gente viaja e visita feiras lá fora, como a Reacare, como a Medtrade nos Estados Unidos e outras feiras por aí, então lá na Itália também, tem aquela feira lá em Bolonha, a gente visita feiras fora do Brasil, e se você falar Reatec até hoje, todo mundo conhece Reatec, todo mundo sabe o que é Reatec.
lembra da Reatec. A Reatec foi um marco mesmo. O que acontece? A Reatec acabou virando, em 4 dias que ela acontecia, era uma cidade feita para pessoa com deficiência. Quem não tinha deficiência que era diferente, né, durante a Reatec. Então, a gente brincava disso, né? Eu falava que a gente brincava de ser prefeito de uma cidade formada para pessoa com deficiência. E para essa cidade, que era a Reatec na época, esses 4 dias de feira, vinha gente do Brasil e do mundo inteiro. A gente chegou a receber visitantes do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Era gente demais. E assim, a gente chegou num estágio de grandeza da Reatec, naquela ocasião, que era difícil você conhecer a feira toda em apenas um dia. Então, as pessoas que visitavam a Reatec tinham que vir 1, 2, 3, 4 dias para conhecer a feira como um todo. Os expositores, as novidades, a tecnologia. E não só para conhecer, né? Para encontrar com o povo todo, né? E para encontrar isso, virou um ponto de encontro, exatamente. Então, assim, era uma vez por ano que todo mundo sabia que ali ia estar todo mundo, né? Então, naquele local estaria todo mundo. Está aí o Bósio, um grande abraço para o Bósio também, grande amigo, né? O Bósio não perdia uma Reatec. Então, assim, a gente sabia que aquelas pessoas estariam naquele local, pelo menos uma vez por ano a gente encontraria ali. E a Reatec seguiu assim por um bom tempo, né? Eu saí da Reatec, a gente teve... eu acabei vendendo, né, a minha parte da Reatec para o Zé Roberto Sevieri em 2011, 2012, e a Reatec foi vendida, o Grupo Cipa, né, na época, que ficou com a Reatec para ele sozinho, o Grupo Cipa foi vendido inteiramente para um grupo chamado Fiera Milano, que hoje é quem realiza a Reatec. Então, hoje a Reatec está na 3ª mão já, né? Passou por mim, pelo Sevieri, pelo Grupo Cipa sozinho, e agora está com a Fiera Milano, que é essa empresa italiana que hoje realiza a Reatec. Eu não estou mais na Reatec. Aí eu fiquei 3 anos, né, sem poder fazer feira, de 2012 até 2015. Por contrato, eu fiquei sem poder fazer nenhuma exposição, nenhuma feira. Aí, a partir de então, em 2015, eu acabei criando um outro modelo de feira, não para concorrer com a Reatec, que é a Mobility Show, que é uma feira para esse segmento também, mas não concorrente da Reatec. E aí a feira vem crescendo, graças a Deus, e agora, graças aí também à grande participação e ao apoio aí da Secretaria, esse ano a gente veio fazendo a feira Mobility Interlagos, Campo de Marte, e agora esse ano a gente está indo para o AMB, graças a essa grande parceria que a gente está fazendo com a Prefeitura. Me conta um pouco mais por que dessa ascensão, por que a Reatec cresceu tanto e depois ela começou a declinar. Declinar, não é? Por que o mundo mudou? O que mudou foi a informação, né? Até então, a Reatec era uma grande novidade, porque ela trazia informação. A internet não era tão utilizada em 2002, 2003, 2004, só que nesse meio tempo a internet foi crescendo junto com a Reatec. E a informação começou a estar na mão de todo mundo, através do celular, através do computador. Então, para você conhecer um produto novo, uma tecnologia nova, você não precisava ir até a Reatec. Você tinha esse acesso nas suas mãos. E a Reatec foi perdendo com isso. E a Reatec não mudou. A gente foi fazendo a Reatec, foi fazendo a feira sem nenhuma mudança na sua estrutura e na sua concepção. Na verdade, houve um comodismo da parte dos organizadores. E foi isso que fez com que eu saísse. Na ocasião, eu cheguei para o meu sócio na época, que era o Sevieri, e a gente teve uma conversa muito séria. Eu disse o seguinte: ou a Reatec muda ou ela acaba. Né? Foi uma conversa bastante até desagradável entre nós dois na ocasião, nós somos amigos até hoje, mas na época a gente teve uma conversa até desagradável, até meio rude. Ou a Reatec muda ou ela acaba. E ele, não acreditando que isso acontecesse, ele acabou comprando a minha parte. Tudo bem, vendi minha parte para ele e continuou a Reatec daquele jeito, vendeu a Reatec e ela continuou do mesmo jeito nas mãos dos organizadores de hoje, que é esse grupo italiano. E essa mesmice, eu acho, essa mesmice da Reatec fez com que ela perdesse muita gente. Foi a mesmice e foi a questão da informação via internet. Eu acho que a informação, o acesso à informação facilitou muito, e a questão da Reatec não ter mudado o seu estilo, a sua forma de fazer. Fica toda vez a mesma coisa, né? O fato dela ser hoje de 2 em 2 anos já é uma grande coisa, porque todo ano a mesma coisa, acaba que não tendo o que você vê de novo. Ela sendo a cada 2 anos, você tem a possibilidade de levar coisas novas,
né? Então, isso já foi um grande passo. Ela ser de 2 em 2 anos, eu acho que está correto, acho que é um grande passo para a Reatec recomeçar aí, de repente, a se remodelar. Vamos ver se isso vai acontecer, eu torço para que aconteça. O mundo mudou e a Reatec não mudou, é isso? Exatamente. Mudou, por isso que eu te falei, né? Quer dizer, a gente está numa época de grande evolução na questão dos direitos das pessoas com deficiência, da participação e tudo mais. Então, na sua visão, exigia que o evento, né, mudasse, acompanhasse essa evolução. Exatamente. Você acha que daí não acompanhou? Não acompanhou. Bom, e daí, agora você saiu, né, você continuou com as outras atividades, e depois do prazo prescrito em contrato, você pôde empreender de novo e você criou a Mobility. Isso. Nesse meio tempo, a revista Reação continuou, né? Então, tem lá a revista Reação, botei por ponta cabeça aqui. A revista Reação continuou, a gente continuou com a revista e tal, até hoje, né? Aí, depois de vencer o meu prazo, de 3 anos, né, na época, eu fui procurado nesse meio tempo, eu sempre fui procurado pelos expositores da Reatec. Todo mundo, poxa, por que você saiu? Por que você saiu? Monta uma feira, monta uma feira. Eu falei, olha, eu posso até montar, mas não é ético eu montar um evento para concorrer com a Reatec, isso eu não quero fazer, né? Então, eu posso até fazer um outro evento nessa linha, nesse segmento, mas não para concorrer com a Reatec. Foi então que, conversando numa reunião com algumas montadoras de automóveis, que a gente tem um contato muito grande com eles, e os grandes expositores da Reatec sempre foram as montadoras de automóveis, porque a montadora de automóvel, todo mundo sabe, vende carro para pessoa com deficiência com isenção de imposto. E isso movimenta esse setor, é o que faz essa roda girar. E agora está parado também por causa da pandemia, né? Então, conversando com eles, poxa, monta uma feira para a gente tem que vender, a gente tem que ir para uma feira que venda. Eu fui pesquisar lá fora de novo, como eu fiz na época que eu lancei a revista Reação. Fui pesquisar lá fora de novo e eu descobri que existia um formato de evento que acontece na Inglaterra, chamado Mobility Road Show. É um evento voltado para mobilidade. É feito para pessoa com deficiência, mas voltado para tecnologias em mobilidade. É carro, barco, avião, navio, trem, enfim. E eu fui nessa linha. E nessa linha, esse evento acontecia sempre em portos, aeroportos, e, enfim, sempre a céu aberto, né? Não em pavilhões de feira. E eu fiz isso com o Mobility. Em autódromos também. Então, a primeira Mobility Show foi feita em Interlagos, no Autódromo de Interlagos, em 2015. Uma feira pequenininha, com algumas tendas e tal, poucas montadoras na época, acho que a gente tinha 6 montadoras de automóveis, algumas empresas, não passava de 15 expositores. A gente fez aquele evento ali com test drive, bem bacana, num lugar bem gostoso, com apoio também da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria na época, que era a secretária... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Pinotti. Mariane Pinotti. Né? Ela fez também ali, teve com a gente também ali. E fizemos a primeira feira. Rapaz do céu, foi um sucesso enorme. Então, foi assim, todo mundo queria outra mobilidade. Não, vamos fazer a mobility, e já acabou que aquele local já ficou pequeno para o segundo ano. Aí a gente partiu para um outro local, um local maior. Fomos para o Campo de Marte, na Zona Norte, na pista de aterrissagem de aviões ali do Campo de Marte, do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Aí a Mobility Show, o logotipo está aqui, né? O pessoal lembra aqui, o Mobility Show está aqui, ó. Né? O Mobility Show foi para o Campo de Marte, e lá nós ficamos 4 anos. Eram tendas individuais, depois já não dava mais, não cabia. Você tem uma noção, crescemos 450% em 6 anos. Olha que loucura. Tanto é que esse ano de 2020 já não cabia mais no Campo de Marte. Aí eu te procurei, não foi? Eu falei, Cid, me ajuda porque não cabe mais no Campo de Marte. Não dá mais. Não tem mais estrutura para ser no Campo de Marte a feira. E aí, com a sua ajuda, com a ajuda da Prefeitura, a gente acabou indo lá para o Parque de Exposições do AMB, que é a grande casa de eventos do Brasil, né? É uma pena que está um pouco defasado, né, em termos de estrutura, né? E uma pena que... É aquele pavilhão novo, né? Aquele pavilhão pequenininho, que é esse que nós vamos usar. Não é o pudim, né? Aquele amarelinho que a gente conhece, não é lá, é um pavilhão... Ótimo espaço. É um ótimo espaço, um pavilhão de 18 mil metros, que é junto daquele pavilhão grandão, que está totalmente defasado, você sabe, mas o pavilhão esse de 18 mil metros, que é chamado de pavilhão novo, pavilhão oeste lá, é um pavilhão perfeito, muito bom. Então a gente está lá,
com a feira esse ano, vai ser, espero eu, né? A gente espera, né, que seja em setembro mesmo, que isso tudo passe e que a feira aconteça aí dias 25, 26 e 27 de setembro. E eu quero até convidar aí quem está assistindo a gente para já ficar ligado nessa data, 25, 26 e 27 de setembro, um grande evento lá no AMB. E o que acontece no AMB, né, que é legal? Porque a feira era a céu aberto, foi por tempo. O ano passado a gente teve que construir uma tenda gigantesca lá no Campo de Marte, porque não dava mais para ser a céu aberto, jogamos todo mundo para dentro da tenda. E esse ano ela vai ser totalmente indoor, né? Então ela vai ser totalmente dentro do pavilhão, inclusive o test drive dentro do pavilhão também. O test drive vai ser indoor. Vai ser muito legal, uma festa bem diferente, uma feira bem bacana. Ô, Rodrigo, me conta uma coisa, né? O Brasil tem... Perdi teu som. Ixi. Eu vou entrar de novo. Espera aí que eu perdi seu som. Entra de novo. Calma lá. Bom, vamos esperar ele entrar de novo. Tá ótima a conversa, até porque, né, a gente tem a oportunidade de ver uma visão, né? Uma visão de business do negócio. É isso que eu quero falar. Por que é tão difícil fazer negócio nessa área da pessoa com deficiência? Por que, Rodrigo, que nós temos um mercado de tecnologia assistiva tão defasado dos mercados mundiais, né? Por que é tão difícil aqui no Brasil? Bom, são vários fatores que acontecem aí, né? Vários fatores diferentes. Vamos começar lá atrás. Acho que o principal fator é quem compra, né? É o comprador, né? Quem é o comprador desses produtos e serviços no Brasil? É a própria pessoa. O principal comprador é a pessoa física no Brasil, né? Enquanto em outros países, Europa, Estados Unidos, o principal comprador é o sistema, é o governo, é o sistema de saúde, são os planos de saúde, enfim, o seguro de saúde, né? Então, muda o comprador. Então, isso complica um pouco aqui no Brasil. O principal comprador no Brasil é a pessoa física. E aí você cai naquela questão do poder aquisitivo das pessoas e a questão dos impostos também, né? Então, o Brasil, a burocracia é muito grande e a carga tributária é gigantesca em cima dos produtos e dos serviços voltados para a pessoa com deficiência. Aí alguém pode estar me assistindo e dizer, mas, por exemplo, uma cadeira de roda. Eu vou comprar a cadeira de roda na loja, ela é isenta de imposto. Na loja, ela é isenta de imposto para quem compra. Mas para quem fabrica aquela cadeira de roda, você sabe muito bem disso, todos os insumos utilizados, toda a matéria-prima utilizada para a produção daquela cadeira de roda, ela sofre uma carga tributária imensa. E a hora que aquele produto sai da ponta, sai da fábrica, para chegar no consumidor, ele já vem agregando nele ali uma carga tributária gigantesca. Então, um produto que podia custar, sei lá, R$2.000, custa 5, custa 8. Né? Então, isso atrapalha demais aqui no Brasil. E o comprador, o tomador do serviço, né? Lá fora, o tomador do serviço, o comprador desse produto, é o próprio sistema de saúde. Por quê? Porque o Brasil enxerga, Cid, e o governo no Brasil enxerga, e isso é uma coisa que precisa ser mudada a nível federal, estadual, municipal, enxerga muito a pessoa com deficiência com assistencialismo ainda. A gente tem esse assistencialismo, né, enraigado, né? Então, esse assistencialismo faz com que o que acontece? O cara vai lá e acha, o governo, vou lá dar uma prótese, uma cadeira de roda, dou para o cara ali o LOAS, né, dou uma aposentadoria, perdão, e esse cara fica na casa dele ali, a pessoa com deficiência fica na casa dele ali. Eu dei uma ajuda para esse cara poder sobreviver. Mas não é isso, gente. O que a pessoa com deficiência não precisa, não é isso. A pessoa com deficiência precisa de oportunidade. O que lá fora se pensa? Por que lá fora o governo é o grande tomador do serviço e o grande comprador dos equipamentos e dos produtos? Ele entrega o que há de melhor para a pessoa com deficiência. Ele entrega a melhor cadeira de roda, o melhor equipamento para que a pessoa possa ter uma vida normal, né? E essa pessoa tendo uma vida normal lá fora, ela vai gerar imposto, ela vai estar inserida na sociedade, ela vai produzir. E é isso que ela precisa, produzir. A roda vai girar, e é assim que esses países pensam, e diferente do Brasil, que pensa de uma forma assistencialista. Eu acho que esse é o grande problema. Então, não é que a nossa indústria não tenha condições de produzir, de fabricar produtos de qualidade. Poxa vida, eu estou nesse mercado há 24 anos, o que eu já vi de evolução é uma coisa gigantesca.
A própria Reatec acabou fazendo e cutucando para que a indústria pudesse ter uma evolução maior. Porque a gente trazia coisas lá de fora, a indústria nacional falava, opa, vamos ter que fazer alguma coisa para concorrer com isso aí. Antigamente, eu acho que você deve lembrar disso, há 20 anos, 15 anos atrás, tudo era importado. Né? Você não conseguia comprar uma cadeira de roda de qualidade, você não conseguia comprar um equipamento de qualidade aqui, seja para dirigir um carro, que não fosse importado. Né? Hoje não. Hoje você tem equipamentos, produtos nacionais, serviços nacionais. A indústria nacional, e a Bridef é prova disso, a Bridef tem 10 anos, ela surgiu em 2010, e foi difícil também, porque aí a gente vai chegar num outro problema que a indústria nacional tem, de que a indústria nacional, nesse segmento, ainda é muito nova. Então, apesar dela ter condições de produzir equipamentos melhores, de melhor qualidade, é uma indústria que, por ser muito nova, as empresas são novas e não tem uma grande empresa nacional fabricante de um produto de equipamentos de tecnologia assistiva. Não existe. As grandes são multinacionais. As nacionais são médias e pequenas. E aí o que acontece? Registros na Anvisa, em metro, isso encarece demais. A burocracia do sistema encarece demais e isso acaba coibindo os investimentos da indústria nacional, que tem lá na gaveta produtos e serviços muito melhores do que oferecem hoje, mas não podem oferecer por falta de condição financeira de conseguir registrar esses produtos, de conseguir estar colocando esses produtos no mercado nacional pela grande carga tributária e pela grande burocracia que existe no entorno da indústria nacional. Então, existe sim uma grande indústria nacional, só que não tem condição de colocar o produto no mercado. E outro detalhe, a indústria nacional ainda não está acostumada, a gente sente isso muito na Bridef, a gente percebe uma concorrência muito grande. Então, você ainda enxerga, hoje muito menos, mas quando a gente começou com a Bridef lá atrás, a gente enxergava que, por exemplo, os grandes fabricantes de cadeiras de rodas do Brasil, por exemplo, eles não se falavam. Né? Eles não sentavam numa mesma mesa para discutir nada. A Bridef fez com que isso acontecesse. Os grandes lojistas desse segmento não tinham relacionamento. A Bridef fez com que isso acontecesse. Hoje esse mercado mudou bastante, mas ainda existe uma certa resistência nessa questão de mercado, sabe? De você ter um mercado mais coeso, de ter um mercado mais participativo, onde todas as indústrias participem mais, que tenha mais relação entre uma e outra. Não enxergue o mercado como uma concorrência gritante, uma concorrência quase que canina. Né? Então, isso ainda existe muito nesse segmento. Já mudou bastante, mas ainda existe. Precisa mudar mais. E é o fato disso aí. Se a venda fosse feita em grande volume para governo, como é feita na Europa, Estados Unidos, Japão, era diferente. Hoje, essas indústrias têm que disputar, como, por exemplo, vários cães disputando o mesmo osso. Quem chegar primeiro, come. Então, a concorrência é muito grande, né? Porque você vai fazer a venda de uma cadeira, de um equipamento, coisa que lá fora não. Você faria a venda de vários equipamentos. Aí você tem o SUS que compra aqui, em grande quantidade. Mas o SUS tem um limite. Você tem a tabela SUS, e para atender aquela tabela SUS, o preço da cadeira de roda está defasado, o preço da prótese está defasado, da órtese está defasado. Tudo está defasado na tabela SUS. Então, para conseguir vender em grande quantidade para o governo, você vai vender um produto de péssima qualidade, que a pessoa com deficiência, quando recebe, não consegue nem utilizar. Acaba sendo um produto que ele não usa. Primeiro, o produto é de péssima qualidade, demora demais para chegar na mão das pessoas, e como é uma prótese, por exemplo, às vezes, quando ele chega, aquele coto já diminuiu, já aumentou, a hora que a pessoa recebe a prótese, vai encaixar ali e não consegue. Então, ela não consegue utilizar. A cadeira de roda, a pessoa emagrece, ela engorda. Cadeira de roda tem que se perder essa ideia de se comprar cadeira de roda tamanho PMG. Não existe isso. Os produtos de tecnologia assistiva são produtos comprados e adquiridos para uma pessoa com deficiência através de receita, né? Tem medida. Então, não é como você comprar um pote de margarina, não é como você comprar uma cadeira, como um aparelho celular. Não é diferente. Então, a forma de dispensação desse produto tem que mudar. Então, enquanto não se mudar a forma de dispensação por parte do governo, que deveria, sei lá, na minha opinião, dar um voucher para a pessoa e cadastrar todas as lojas, todos os fabricantes, todos os revendedores próximos do Brasil inteiro. O cara está aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, né? Então, o cara recebe aquele voucher e ele recebe uma lista de fabricantes, de lojistas, de revendedores,
dos bairros da Zona Oeste. Ele vai aonde ele quiser, com aquele voucher, ele vai comprar um produto, o voucher é de R$ 2.000, ele chega na loja e fala, eu quero uma cadeira de R$ 2.000. Pô, mas essa cadeira não está legal para mim, aquela que custa 4 seria melhor. Então tá bom, ele pode dar o voucher de R$ 2.000 e os outros R$ 2.000 ele financiaria através de um BB Crédito Acessibilidade, por exemplo, né? Em 60 meses para pagar, com juro pequenininho, e ele teria um produto que se adequa melhor à realidade dele. Então essa forma de dispensação deveria mudar. Enfim, se a gente for falar aqui, eu não paro mais de falar. Não, mas olha, eu acho que você levantou uma questão, por sinal, meninas, a minha turma está ouvindo a gente, anotem, porque eu acho que é um tema para a gente debater como é que a gente sai dele. Nós vivemos num universo, numa atmosfera marcada pelo assistencialismo. É isso. Quer dizer, isso na verdade, você tocou num ponto fundamental, acho que esse é o cerne da questão. Como assistencialista, não é pela inclusão da pessoa com deficiência, é meio que continua no sentido da exclusão, ou da separação. Não é da autonomia, do protagonismo, porque senão você daria um produto melhor, inclusive. Então, todo esse mercado funciona errado. Me diz uma coisa, o desafio de vender anúncio de revista fora do meio específico da deficiência. Muito difícil, muito Não difícil. É maluco isso também? É muito difícil. Conta essa história. Vamos lá. Quando eu comecei com a revista, eu já contei para vocês a experiência que era chegar numa agência de propaganda e o cara folhear a revista e falar, meu Deus, mas por que uma revista tão bonita, né? Uma revista tão bonita para pessoa com deficiência? Parece que tudo tem que ser feio quando era para pessoa com deficiência, já começa daí. E quando a gente chegava, porque assim, lembra das fitas VHS que eu comentei que o Steven Dubner me trazia? Então eu via ali as Paralimpíadas, por exemplo, lá fora, patrocinadas por grandes marcas de isotônico, por grandes bancos, por grandes empresas, por exemplo, bandeiras de cartão de crédito, e foi nelas que eu, inocentemente, fui em primeiro lugar quando eu comecei com a revista, aqui no Brasil, marcas de refrigerante. Aí eu cheguei a ouvir o seguinte, desde quando aleijado tem dinheiro para ter cartão de crédito? Eu ouvia isso das empresas. Você acha que eu quero o meu produto ligado à imagem de um cara todo estourado, de um cara derrotado? Você acha que eu quero um cara todo torto segurando minha latinha de refrigerante? Eu cheguei a ouvir isso, cara. Né? E eu continuei, eu falei, não, eu vou mostrar para esses caras que é diferente. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas dessas empresas que falaram isso para mim anunciando na revista, né? Hoje mudou. Hoje a gente tem anunciando na revista, tem bancos que anunciam com a gente, hoje a gente tem montadoras de automóveis, por exemplo, na Mobility Show a gente tem 18 marcas de automóveis. 18. No auge da Reatec eu tive 8. Na Mobility a gente tem 18 marcas de automóveis participando. Percebe como mudou? A gente tem blindadora de automóvel anunciando na revista e participando. Então, hoje você vê que o mercado mudou um pouco, mas você não encontra ainda, Cid, a gente não encontra ainda, por exemplo, o banco participa, o banco anuncia, o banco está junto com a revista e está junto lá na Mobility Show também, mas para contratar pessoa com deficiência. Eles ainda não enxergaram o mercado, né? Que 42% das pessoas com deficiência no Brasil são de classe AB, 42% de classe C, só 14% de classe D e E. A gente ainda tem na cabeça que a pessoa com deficiência é aquele cara pobrezinho que não está aqui vendo a gente hoje. Aquele cara pobrezinho que está vendendo bala lá no semáforo, né? E com a caixinha dele ali vendendo bala no semáforo ou vendendo bilhete de loteria. É isso que o brasileiro ainda tem ideia. E leva com ele essa percepção ainda muito aquilo do assistencialismo que a gente falou. Deixa eu tomar uma água aqui. Vai lá. É água mesmo? Porque essa coisa de caneca, usar caneca assim... Fica naquela história do Jô Soares e outros que você nunca sabe o que tem dentro da caneca, não. Ainda mais a caneca de um gordinho pode ter refrigerante lá dentro. Não é água. É que não tinha refrigerante, senão eu colocaria. O que acontece também, Cid, no Brasil, que eu acho que é o grande ponto, a gente não teve guerra, né? O Brasil é um país que não teve guerra. Então a gente está acostumado a enxergar a pessoa com deficiência com assistencialismo, sim. Isso vem dos nossos avós, dos nossos pais e tal. Eu acho que a gente tinha que começar algum trabalho, você que está aí na secretaria, eu acho que tem essa ideia também, começar algum trabalho nas crianças ali.
para que a gente tivesse adultos melhores daqui 20 anos, 30 anos, daqui 15 anos. Porque a gente foi criado numa... Você se tornou uma pessoa com deficiência com que idade? 40 anos? Agora, não, 44. Então, até então, você tinha alguma visão para pessoa com deficiência diferente? Olha, um pouco, pelo seguinte, mas muito pouco. Apesar do meu pai ter também, quando ele tinha, sei lá, 50 e tantos anos, ele teve uma trombose e ele perdeu uma perna. Então, eu convivi com meu pai, sei lá quantos anos, com ele com uma perna só, quer dizer, depois ele, obviamente, teve prótese, retomou toda a vida dele, ou seja, é um cara que ultrapassou esse momento, né? Porque é um momento traumático, né? Ser mais velho ainda, é um negócio complexo, mas ele segurou a onda e eu convivi um tempo com ele, mas nunca vi meu pai, quer dizer, nunca vi meu pai inserido num contexto, né, de pessoas com deficiência. Isso não existia para mim. O primeiro contato que eu tive foi depois de quebrar o pescoço. Falei, ixi, agora vamos voltar lá. Na sua época de escola. Então, na sua época de escola e na sua época de faculdade, você estudou com algum aluno com deficiência contigo? Acho que não. Eu também não. Sim. Na minha época de faculdade, sabe quem tinha? O Leonardo Bessa. O Leonardo, menino da São Francisco. Fez São Francisco, não sei se você conheceu. De nome. Bessa, se eu não me engano, o sobrenome dele. Bessa Rodrigues, uma coisa assim. Ele era colega de faculdade, mas ele era de uma turma antes, depois ele virou uma turma depois, no período que ele quebrou o pescoço. Ele quebrou o pescoço, não, dele foi lesão, ele ficou paraplégico. Mas eu nunca tive muito contato com ele. Só uma vez que eu lembro, a gente furando fila naquele antigo Teatro da Folha. Lembra quando bombava aquele Teatro da Folha? Eles faziam um evento lá, bombava. Não era o teatro. Era lá na Folha mesmo, lá naquele prédio da Folha. Eles faziam uma exibição de vídeos e tal. E você ia lá, era uma fila tremenda. Uma vez eu encontrei, chego lá, ele está sozinho, eu estou sozinho. Ele falou, quer entrar? Eu falei, quero, fica aí, cola na minha cadeira, né? Me empurra aí, vamos entrar. Daí foi para mim assim, eu não tinha, quando eu cheguei nesse universo, tinha zero de informação. E só para complementar o raciocínio aqui, você está me dando grandes ideias pelo seguinte, a gente ia fazer um evento chamado A Dimensão Política da Acessibilidade. Nós precisamos fazer alguma coisa para levantar uma coisa que você já faz, mas eu acho que a gente tem que ampliar, é a dimensão de consumidor. Quem é o cidadão, o consumidor com deficiência? Precisamos explorar isso mais. Pegar as coisas que você já faz e amplificar o que você está fazendo. Se o cara come, bebe, dorme, vai no cinema, vai no motel, vai no teatro, tudo que uma pessoa comum faz, uma pessoa com deficiência faz. Ele é tão consumidor, é aquilo que eu digo sempre nas palestras que eu falo. Uma pessoa com deficiência, nas palestras que eu faço, pessoa com deficiência é mais consumidora do que uma pessoa comum. Porque no decorrer de um ano, a pessoa com deficiência utiliza coisas que uma pessoa comum não usa, né? Então ele acaba sendo mais consumidor do que uma pessoa comum. E isso a gente tem que evidenciar. Esse fator da pessoa com deficiência ser enxergado como consumidor. Então você acha, por exemplo, que uma grande marca de iogurte, por exemplo, nunca anunciou para a pessoa com deficiência, porque ele também toma aquele iogurte, ele também come aquele hambúrguer, ele também, enfim, usa aquela determinada marca de roupa, é tudo igual. Só que a gente precisa ser enxergado como consumidor. Nesse sentido, agora, essa pandemia, tem nem o que falar, esse momento histórico, né, bom, mas de qualquer jeito, logo antes, nós fizemos um questionário que seria enviado, era para ser respondido. No fim, os parceiros pararam, mas eu vou retomar isso. Me lembra disso, Ravelli? Pessoal, me lembra disso. Uma pesquisa que a gente fez para atingir o pessoal da lei de cotas, o povo que está exatamente nesse sentido, o povo que está empregado, o povo que tem renda. Quem é esse povo? Onde ele gasta? Onde ele sai? O que ele consome?
Então, nós fizemos uma pesquisa, só que daí com essa pandemia parou. Mas eu vou retomar assim mesmo, porque é um bom momento para isso. Ó, infelizmente, o tempo vai acabando, 1 hora é pouco para papos como esse. Eu quero saber agora a sua visão de futuro. Nós falamos um pouco de passado, contextualizamos, né, os problemas desse cenário e do universo da pessoa com deficiência. Agora, o que você está pensando em termos presentes, né, a mobility, em termos futuros, para ver crescer não só esse mercado, mas para também, né, ajudar na inclusão das pessoas com deficiência em geral? Bom, ainda bem que você tocou nesse assunto aí. A gente faz a mobility também fora de São Paulo. A mobility, por ter esse formato, esse formato mais simples, né? Todos os estandes são iguais, não existe aqueles grandes castelos como tinha, né, antigamente na Reatec, um estande era maior que o outro, tal. A mobility não, todo mundo é igual, todo mundo padronizado. E então a gente consegue levar para fora. E uma praça que a gente atua muito é o Rio de Janeiro. E você tem uma ideia, esse ano a gente ia fazer a feira agora em julho, lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, a gente teve que cancelar a feira por questão da santa pandemia aí, né? Então a gente teve que cancelar. Em São Paulo, a gente está mantendo a data de setembro. Então, eu acredito que se tudo voltar ao normal, dentro do possível, normal acho que não vai voltar tão cedo nunca mais, né? Mas dentro do possível e do racional, voltar o mercado, abrir portas, começar a funcionar de novo, o pessoal ir para a rua outra vez, mesmo que seja de máscara, enfim, até o final de junho, se em julho a gente conseguir estar com as coisas funcionando, eu acredito que a gente não tenha que mexer na data dessa feira de setembro, né? Então, até então, a feira está confirmada 25, 26, 27 de setembro no AMB, tá? Sexta, sábado e domingo. Uma outra, a revista, eu devo voltar com ela agora em junho, né? A gente deve voltar com a revista em junho, mas o mercado está muito sentido, Cid. O mercado sentiu demais, as lojas estão funcionando a meio pau, ninguém está vendendo nada, ninguém está comprando nada. O meu medo de fazer a feira em setembro, para você ter uma ideia, é que mesmo que a gente tenha expositores, coloque a feira, abra as portas, quem visita? Será que o pessoal não vai ter medo de visitar uma feira? Mais que a gente tenha todas as condições, álcool gel espalhado pela feira toda, máscara e tal, será que a gente vai ter visitante Você sabe que eu tenho falado um pouco disso, que eu quero ver, não vi ainda na imprensa, uma discussão séria de como nós nos protegemos nesse futuro período de flexibilização que a gente vai ter. A gente precisa pensar bem, máscara. Eu digo, eu vou sair na rua com roupa de apicultor, porra. Verdade. Dizer, não é? Outra coisa, câmaras. Esse é um nicho, viu, para se pensar. Também câmaras de desinfecção. Pois é. Diz que tem câmeras que em 40 segundos você se desinfecta. Na entrada da feira, nós vamos ter que botar na entrada da feira e na saída uma câmara de desinfecção. Dentro da feira, sei lá, determinado a tantos metros, de metro em tantos metros, ter lá um local para a pessoa lavar a mão, álcool gel e tal, não sei. Entregar uma máscara de presente para cada um que entra na feira. A gente vai ter que imaginar um outro tipo de feira. Será que a gente vai ter que manter distanciamento social entre as pessoas? Não vai ter aquela aglomeração nos corredores? Vai ter que ser uma feira de que, entrou 100 pessoas, segura aí, entrou 200, aguenta aí, né? Para entrar, a gente vai ter que se reinventar, né? Então, isso é uma coisa que deve acontecer. Agora, além da mobility, você está perguntando em futuro, a gente ia começar agora, no mês de abril, e iria, né, começar na Rede TV, um programa de TV para pessoa com deficiência, TV Reação. Ia ser um programa que passaria aos sábados na Rede TV, sábado à tarde, estava tudo organizado, tudo montado para que isso acontecesse, e acabou cancelando tudo por causa da pandemia. Então, eu espero que até o final desse ano, no máximo o ano que vem, a gente leve essa questão além da feira, além da revista, mas abrir esse horizonte. Você imagina, por exemplo, a informação chegando via televisão. Acho que a internet é legal, a internet é importante, é também muito importante, a gente tem aplicativo, tem a TV Reação distribuída aí para o WhatsApp, pelas redes sociais e tal, que é bem legal e está funcionando e crescendo muito, mas tem essa ferramenta que é a televisão, que chega no lar de todo mundo e chega com muita força. Então, a gente quer levar
a esse universo da pessoa com deficiência, mas da mesma forma que a gente faz na revista e da mesma forma que a gente faz na feira. Não só enxergando como consumidor, mas levando coisa boa, falando de coisa legal. Não é mostrar, fazer um programa de TV pedindo cadeira de roda, não, doação para uma cadeira de roda, não é nada disso. Não é Teleton, não é Teleton. Não é Teleton, pelo amor de Deus, é mostrando esse mercado, esse universo, trazendo tecnologia, não é um programa de entrevista, é um programa de entretenimento para pessoa, para toda a família, que também é voltado para a pessoa com deficiência. Mas é uma coisa bem legal, bem bacana. Você vai estar sabendo mais sobre isso em breve aí. Tá bom. E a gente deve voltar a falar disso até o final do ano ou o ano que vem, se Deus quiser. Olha lá, a Débora pergunta se não dá para fazer, não dá para começar, pelo menos, fazer alguns testes, alguns exercícios desse programa online, né? A gente tem feito através da TV Reação, que você conhece, mas é mais entrevista, boletins de notícia e tal. O programa de TV, eu não consigo fazer isso pelo seguinte, o custo e a operacionalização dele é muito cara para a gente fazer online, porque é um programa de auditório, Cid. Então vai ser um programa de auditório, um programa com um show de calor, vai ser um troço bem bacana. Então eu não consigo fazer isso online sem ter patrocínio. E quando a gente fala online, é difícil de conseguir patrocínio. Então, você imagina, se já é difícil patrocínio para revista, patrocínio para uma feira, você imagina o quanto é difícil a gente conseguir patrocínio para uma transmissão online, que hoje todo mundo faz, né? Hoje uma live, basta um celular, basta uma câmerazinha de celular, você tá na internet. Então, na cabeça de muitas empresas, não se dá o valor devido a uma transmissão online. Então, já na televisão, não, lá você consegue cobrar um valor legal que pague a sua estrutura. A mesma coisa acontece com a revista. Eu não posso deixar de ter a revista aqui no papel. Se eu tiver ela só online, como ela já existe online também, mas se eu tiver só ela online, ela não se paga. As contas da estrutura para que ela seja feita não se pagam. Né? Verdade. Rodrigo, deixa eu te falar, a gente está chegando no final. Sobre o que nós não falamos que você gostaria de falar? Olha, eu acho que está dito. Eu acho que se a gente for conversar aqui, vai surgir muitos assuntos. Toda vez que a gente se encontra é assim, né? A gente acaba conversando, para que ver da reunião nossa que era para durar meia hora, dura 3, 4 horas. Porque a gente acaba tendo ideias na hora e essas ideias vão vão fluindo. Mas eu acho que está falado. O principal é isso que a gente falou. É a forma de enxergar a pessoa com deficiência. Esquecer essa questão do assistencialismo. Enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, que ela é consumidor. E isso até a própria pessoa com deficiência tem que se enxergar assim e tem que se posicionar assim. Esquece esse troço do coitadismo. Né? A gente tem que se posicionar como pessoa com deficiência, como consumidor, como cidadão, como qualquer outro. E nós temos direitos e deveres. Né? Bom, olha, eu espero que a gente ultrapasse, né, essa crise. Eu não sei não, viu? Muita incerteza, né, Rodrigo? Muita incerteza, né? Enquanto não tiver uma vacina ou uma cura para esse negócio, vai ser difícil, né? Você viu nesses países que flexibilizaram o que eles estão tendo que correr, voltando atrás, porque você cria novas ondas de infecção, né? Ao mesmo tempo, né, Cindy, são países que não têm, por exemplo, favelas e comunidades, moram 18 pessoas num cômodo de 20 metros quadrados, como tem no Brasil. Então, de repente, não sei se aqui no Brasil, essa não flexibilização também, será que funciona? Porque você vai trancar todo mundo dentro de uma casa com tanta gente ali dentro, será que não é pior? Então, a gente também não conhece como é que isso vai reagir aqui. O que é melhor aqui? Se você tem a oportunidade, por exemplo, de ir para a periferia, você vê que não tem isolamento social. Se você dá uma rodada de carro pela periferia, você vai ver todo mundo sem máscara, todo mundo tomando cerveja no meio da rua, e festa, e baile funk. Então, será que está respeitado também? Né? Até que ponto tudo isso que está prejudicando uma grande parte aí, né, do comércio fechado e muita gente perdendo seu emprego? Será que... Não sei, cara, te juro, eu não sei o que é melhor, não. A gente fica aí entre a cruz e a espada, né? Olha, mas como diz todo mundo, não só o Lema aí que falou esses dias, que são nos momentos de crise aparecem muitas oportunidades. Eu acho que vale a pena, Rodrigo, a gente, sei lá, ou virtualmente ou pessoalmente protegido,
aproveitar e bater um papo para ver se a gente surgem novas ideias, né, de oportunidades, né, porque a gente vai ter que encontrar alguns caminhos para driblar um pouco essa pandemia, não é isso? Se reinventar. Senão é muito, né, a economia está parada. Quantos milhões de desempregados nós vamos ter? Assim, é muito triste o cenário futuro. O resultado disso vai gerar fome, né, Cid, também, lá na frente, né? Porque muita gente não tem para onde correr, ele vai passar fome mesmo. Então, e a pessoa com fome, o ser humano com fome se torna um animal feroz, e isso acaba trazendo consequências graves aí. Bom, muito triste nossa situação, né? Entre a fome ou a morte, né? Então, é difícil, muito difícil. Mas, olha, muito obrigado, Rodrigo. Foi ótimo. O pessoal adorou. Olha aqui, o Alberto Brito deu uma última... Olha lá, agradecendo aqui, todo mundo mandando um abraço, o João Lage, o pessoal da secretaria, Devanice Abreu, a Cissa, né, a Débora, né, adoraram a entrevista, eu também gostei muito. Achei que foi das entrevistas com mais conteúdo que a gente fez aqui. Bom, como sempre, surgiram algumas ideias. Tá vendo? Não vamos deixá-las morrer, pelo contrário, vamos ativá-las, né, e para que a gente tente sair dessa situação horrível que a gente está. Conta comigo aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rafael. Qual que é o seu sinal, Rafael? Qual é o seu sinal? Eu já te perguntei. Qual é o sinal do Rodrigo? Se fizer assim, ó, apanha. Eu soletrei o nome dele. Qual é o seu sinal? Você tem sinal, Rodrigo? Eu não tenho sinal ainda. Tem sinal, olha. Mais um desafio, viu, Rafael? O pessoal, olha aí, para a comunidade surda, alguém tem que dar um sinal para o Rodrigo. Você sabe como é que isso funciona, né? Os sinais são dados por algum amigo seu. Né? Algum amigo seu tem que dar o sinal. Então, vamos pede para algum surdo amigo seu te dar o sinal. Acho que eles têm medo de fazer alguma coisa relacionada à careca, né? E o Fábio Segoia, todo mundo tem medo, acaba não dando. Tchau, valeu, obrigado a todos. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau, obrigado.